Pessoal, vamos resolver então o problema 4 do livro. No livro não, na nossa lista 2, né? Repito o problema 3, considerando a permeabilidade do ferro infinita. Então é bem simples esse problema, tá? Nós havíamos comentado isso na aula 5 e também na videoaula anterior do exercício 3, né? Então vamos lá. Tá a canetinha vermelha aqui. Né? Então o item A do exercício, para repetir, né? Escreva as equações de circulação de campo, V de Ampère e conservação de fluxo. Bom, item A, né? No caso seria o exercício 4A, né? O item A dele. Bom, a gente então sempre tem que ir para a lei de Ampère, tem que fazer o caminho bem no meio aqui, né? Não esquecer do caminho, o caminho é sempre importante. Né? Esse aqui então seria o nosso caminho. L de S, né? Ele tem um pedaço no ferro e um outro pedacinho que é daqui, ó, até aqui, no entreferro, né? Esse trechinho pequeno aqui que a gente chama entreferro, que é igual a 1 milímetro, tá aqui, ó. 1 milímetro, certo? Bom, então, a integral de H escalar dl no caminho L de S igual a NI. Então, nesse caminho L, a gente considera que o H no ferro, né, é constante ao longo do trecho que tem ferro, né? Então meu dl também estaria para cá. E o H no entreferro também. Então H no entreferro, né? Se eu der um zoom aqui, vai ficar melhor, né? Então naquele trechinho ali de entreferro, né? Eu tenho, daqui até aqui eu tenho o trecho de entreferro. E aqui eu tenho um campo magnético H, né? Então, o meu campo H no entreferro, para baixo, né? E claro que o meu DL, né? O meu DL vai estar na mesma direção. Vou fazer outra cor aqui para não ficar sobrescrevendo. Então aqui o meu DL estaria aqui também, né? Ou seja, ao longo desse pedacinho pequeno aqui que é o entreferro, que é 1 milímetro, né? Eu fiz um zoom aqui. O meu H no entreferro é constante ao longo desse trecho, né? Então, na nossa integral, na lei de Ampère, eu vou ter a integral de HF escalar dl ao longo do trecho do ferro, mais integral aberta, né? Mais o outro pedacinho no entreferro, escalar dl igual a NI. Né? Então, a gente já viu, para considerar o HF constante ao longo do LF, né? E o HE constante ao longo do LE. Como eles são colineares, produto escalar vira produto simples, né, pessoal? E como ele é constante, o HF constante ao longo do LF, ele vai para fora da integral e o HE também. Né? Então vira o produto, né, pessoal? HF
LF mais HE LE igual a NI, certo? Ficaria, né? Só que antes de escrever assim, a gente já tinha visto na aula passada que se o μ do ferro fosse infinito, né, o H do ferro ele tende a zero. A gente viu pela equação de conservação do fluxo. Né? Aqui, ó, se o μ do ferro tende a infinito, quando a gente fez a conservação de fluxo, né, o H do ferro tende a zero. Então, nesse caso, como ele está dizendo que a permeabilidade do ferro é infinita, né, o μ do ferro é infinito, tende a infinito, o H do ferro tende a zero. Está bem discutido no exercício 3, pessoal. Quem tiver dúvida aqui, volta lá no exercício 3, tá? Mas a gente pode fazer um desenho aqui a mais para explicar isso novamente, tá? Então imagine que isso aqui é um caso de um tubo de fluxo, né, pessoal? Imagine o seguinte, que eu tenho um tubo de fluxo, tá? Eu tenho um tubo de fluxo, né? Certo? Vamos supor que aqui eu tenho um outro pedaço, né? Então, o fluxo que entra aqui nesse meio é o mesmo. E ele tem uma seção transversal S aqui, nesse material que pode ser um ferro, por exemplo, com μ infinito, um superpermalloy, né? Um material ferromagnético muito alto. E aqui eu tenho ar, né? Note, se eu considerar que a seção transversal no ar, né, que não há espraiamento, esse outro material aqui, vamos apagar ele aqui, não está muito legal. Vamos supor que eu tenho um tubo, vou fazer um desenho um pouco melhor aqui, estava meio... Né? O efeito 3D aqui não estava legal assim, né? E agora eu vou fazer uma seção transversal do ar aqui. Vamos lá. Então aqui no meio, né, o fluxo vai passar por essa região aqui, ó, imaginária aqui, né? No entreferro. Certo? Beleza. O problema é que, se eu for escrever agora a indução no ferro, vou chamar aqui de BF, eu posso escrever assim, ó, o BF, o fluxo, sobre a área S. Ou vou chamar S do ferro aqui, então, peraí. Ficar certinho, né? S do ferro. Então, eu vou ter uma certa indução no ferro, que é o fluxo dividido pela área, né? Fluxo igual a B vezes S, o integral de B ds, e o B eu posso fazer o fluxo sobre a área, né? Ou B igual a μH, claro, né? Bom, considerando que o fluxo que passa nesse material aqui verde, que seria o ferro magnético, né? Ele é o mesmo que passa no ar, a gente já falou sobre espraiamento, em geral essa área do ar é um pouco maior, né? As linhas de fluxo fazem um caminho um pouco maior aqui, mas quando esse interferro é pequeno, como é o caso aqui, a gente pode considerar que esse espraiamento não existe, ou seja, que a área do ferro e do entreferro são iguais, certo? Então, quanto que seria, aqui eu tenho um B no ferro, quanto que seria o B no entreferro? Né? Bom, o B no entreferro é o fluxo, eu tenho um tubo de fluxo aqui, então o fluxo que passa pelo ferro é o mesmo que passa pelo entreferro, dividido pela área do entreferro. Se eu digo que o SF igual ao SE, conclusão, BF igual a BE. Quanto é que vale o BF? MF HF. Quanto é que vale o BE? Mi0, porque é ar, né? Vezes HE. Bom, agora o que acontece, pessoal? Se eu tenho aqui uma permeabilidade
no ferro que tende a infinito, né? Se esse μ aqui tende a um valor muito alto, ou seja, tende a infinito, certo? Né? O H ele vai tender a zero. Quer dizer, um sopro de H, um número muito pequeno, multiplicado por um número muito grande, vai conseguir fazer o B. O B, F existe, não é zero. Eu não posso calcular por aqui. Né? Então, se eu considero que a permeabilidade do ferro é infinita, um H muito pequenininho, já que o μ do ferro é infinito, né? Nesse caso, μ do ferro aqui, né, pessoal? μ do ferro tende a infinito. Né? Bom, aqui eu tenho μ0, que é um valor baixo, então em um HI que vai ser bem grande. Né? Mas quando eu considero que a permeabilidade do ferro é infinita, num circuito magnético, significa que o fluxo existe. Existe fluxo. Existe a área, portanto existe o B. O B, inclusive no ferro, é igual ao B no entreferro, são iguais. Né? Esses dois B's aqui são iguais, né? Porque as áreas são iguais. Né? Os B's são iguais. No entanto, como o μ do ferro é infinito, o H do ferro tende a zero. Voltando para a nossa equação aqui, como o μ do ferro é infinito, né? Ele falou que o μ do ferro é infinito, o H do ferro é igual a zero. Então a gente nem precisa fazer essa integral, né? Ou fazer HF e LF, porque o HF é zero. Se o HF é zero, a integral dos dLs dá o LF, né? Mas se alguma coisa multiplicada por zero dá zero, então eu não preciso me preocupar com o comprimento do ferro. Certo? O LF, né? Então aqui eu vou ter só simplesmente HE colinear lá dentro, como a gente já viu no entreferro. Não varia com o comprimento, então vai para fora, fica o produto HE LE igual a NI. Certo? Bom, não adianta nada a gente fazer conservação de fluxo aqui, porque não precisa, né? Porque o fluxo, o H do ferro é igual a zero. Né? Se eu fizesse conservação de fluxo, eu ia chegar nessa equação aqui, né? E quando eu substituísse, como o μ do ferro é infinito, eu ia chegar à conclusão que H do ferro é igual a zero. Né? Ou até poderia escrever de outro jeito aqui, ó. H do ferro igual a μ0 HE sobre μF, né? μF tende a infinito, H do ferro igual a zero. Portanto, só vai ter uma equação, note, não vai ter duas incógnitas, fica muito mais fácil de resolver do que no caso anterior. Claro, vai dar uma imprecisão, porque aqui eu estou considerando que o ferro é um supercondutor de fluxo, que a permeabilidade dele é infinita. Então, para fazer a indução, que é igual no entreferro, o H necessário no ferro vai ser zero. Né? E enquanto que no outro caso não, deu 1.137 amperes por metro, só que no entreferro deu 1 milhão, né? 1,137 megaamperes por metro, ou 1.000 quiloamperes por metro, porque a permeabilidade do ar é 1000 vezes pior que a do ferro, então no ar tem que ter um H muito maior para fazer o mesmo fluxo, fazer a mesma indução, e no ferro basta um H pequeno. Ah, mas é 1000, professor, aqui. Mas aqui é 1000 vezes 1000. Né? Então, se eu considerar isso aqui igual a zero, quanto será que vai virar esse H no entreferro agora? Né? Vai aumentar um pouco, claro, porque a fonte não vai gastar todo o H dela, não tem que gastar uma parte do H que a corrente faz no ferro, porque o ferro tem uma superpermeabilidade, então esse pequeno H não vai mais existir, então a corrente vai precisar fazer H, ou força magnetomotriz, como a gente fala às vezes, apenas no entreferro. Então o valor do H no entreferro, que era
Ó, 1137 kA por metro, deve aumentar. Vamos ver quanto é que fica, certo? Então, item B, a gente calcula o H. No ferro é 0, né? Como a gente viu agora aqui, no ferro é 0. No entreferro, basta a gente, então, item B, H no entreferro, vai ser Ni sobre LE. Né? É o mesmo problema que o problema anterior, então 15 100 amperes e o LE é 1000, né? $15 amperes, bom, 100 espiras vezes 15 amperes dividido por 1 milímetro. Bom, aqui vai dar 15 vezes 100, que vai dar 1500. 10 a menos 3, passa para cima 10 na 3, ou seja, kA por metro, certo? Bom, quanto é que vale a indução? Como a gente viu aqui, a indução no ferro não dá para calcular, né? Porque o μ do ferro é infinito, mas ela existe. Como eu sei que há conservação de fluxo, então eu sei que na verdade o B do ferro é igual ao B no entreferro, né? Então o B no ferro é igual ao B no entreferro. O B no ferro eu não consigo calcular, mas no entreferro eu calculo μ0 H no entreferro. 4π vezes 10 na menos 7, né? Vezes o H, que é 1,5 vezes 10 na 6. Vou fazer o cálculo aqui. Vamos lá, 4π, 4 vezes π vezes 10 na menos 7 vezes 1,5 vezes 10 na 6. 1,88 Tesla. Né? O item D, eu acho que é o fluxo da bobina, né? Que é igual ao fluxo do ferro, que é igual ao fluxo do entreferro. Fluxo e indução tem, o que não tem é o H no entreferro, certo, pessoal? É. Item C, a indução, item D, o fluxo. Bom, a gente já viu a área, né? Aqui é B vezes S. Então, aqui pode ser B do ferro, S do ferro, ou B do entreferro, S do entreferro. Nesse caso são iguais as duas, né? Então, vai dar 1,88 vezes 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Então, isso aí vai dar... Isso aí vai dar 754 micro Weber. Tá certo, né? Devinha 5,72, 10 a menos 4, tinha dado 572. Né? Note, a indução tinha dado 1,43, pessoal, tá vendo? Porque o H deu um pouco maior, né? Então você nota que deu um erro aqui, de 1,43, o H também, né? Deu 1500, e aqui de 1,43 passou para 1,88. Nesse caso aqui deu um erro relativamente grande até, tá? Talvez aí uns 20%. Mas dependendo do circuito magnético, esse erro pode ser muito menor, desde que o circuito seja linear. Então é comum no livro do Assunção ele considerar sempre isso, ele considerar sempre que em outros livros de eletromag, que o H no ferro é igual a zero. Isso facilita a solução de circuitos magnéticos, né? Quando a gente não considera isso,
a gente vai ter uma complicação a mais, que é achar o H em cada trecho do ferro. Se tem uma seção transversal única, como aqui, ó, beleza. Se o ferro aqui mudasse de seção transversal, iam ter no mesmo fluxo duas áreas diferentes, dois Bs diferentes no ferro, portanto dois Hs. Teria que considerar o H do ferro 1 e o H do ferro 2, por exemplo. Ou se fosse dois materiais ferromagnéticos diferentes, um ferro 1 e um ferro 2. Né? Mas, em geral, realmente a permeabilidade dos materiais ferromagnéticos é muito maior que a do ar. Então o H desses materiais vai ser muito menor que o H no entreferro. Né? Depois o próximo item é a indutância, né? Beleza. Então a indutância desse circuito, né? A capacidade dele de produzir fluxo, N vezes o fluxo da bobina sobre a corrente. Então vai dar 100 vezes 754 vezes 10 a menos 6, dividido pela corrente, que é 15. Então, na calculadora, mH. Se eu fiz o cálculo certo aqui, acho que sim. Vamos dar uma olhadinha no resultado do outro lá. 3,81 mH, tá vendo? Então aumentou um pouco a indutância, né? Claro, porque eu considerei o ferro um supercondutor, o fluxo é maior. O fluxo aumentou de 572 microweber, passou para 754 microweber. Né? E a indução, que era 1 ponto no ferro, né? Que era 1,43, que é igual no entreferro, né? A indução é igual, né? No ferro e no entreferro aqui, ó, BF igual a BE, deu 1,43, né? E tá aqui, ó, no ferro e aqui no entreferro. Né? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Note, aqui deu 1,88, realmente tem um erro um pouquinho grande aqui, tá? Mas isso depende muito do circuito magnético. Eu preparei aqui no FEM esse problema, tá? Coloquei um ferro, daí não um ferro linear, como eu tinha feito no começo, tá? Com 1000 µ. Coloquei um valor bem alto de permeabilidade, coloquei 1 milhão lá, relativa, para ficar mais próximo desse caso que a permeabilidade é infinita, certo? Coloquei 1 milhão lá, relativa, 10 na 6 vezes μ0, tá? E o que a gente conseguiu, tá aqui, olha só, 1,88, tá vendo? Deu certinho com o nosso caso, claro que no entreferro. Aqui em cima, por exemplo, deve dar maior. Deu 2,2 Tesla, tá vendo? Ó, aqui 2,6, aqui 1,7 e lá onde está verdinho a indução é menor, 0,57 Tesla, né? 0,6 Tesla. Não saturou muito na parte verde, né? Bom, aqui é linear, não tem saturação. Quer dizer, a indução ficou baixa por causa da distribuição espacial, né? Então o fluxo prefere passar aqui por esse canto do que passar lá por longe, já que a corrente tem que girar ao redor da corrente, né? Então não satura, é linear. E aqui eu aumentei a permeabilidade, tá? Vocês devem notar aqui, ó, μx, ó, 1E na 6, a relativa, tá vendo? Coloquei 1 milhão a relativa, para se aproximar do caso que ela é infinita, né? Se eu colocasse grande demais aqui, ia dar um problema numérico, né? Um overflow e o programa não ia funcionar, né? Depois eu tenho até que lembrar de tirar essa permeabilidade aqui e colocar o μ lá de novo, ou a permeabilidade real do material. Tá bom, pessoal? Então é isso, a gente pode considerar o H do ferro igual a zero, tá? No entanto, a gente vai incorrer num pequeno erro, vai depender da situação, né? Isso considerando o circuito linear, né? Em vez de considerar 1000 μ ou 10.000 μ, né? Considerar infinito, né? Aqui a gente podia dar uma olhada no H, pessoal,
para confirmar aquilo que eu falei para vocês, que o H no ferro é pequenininho, certo? Olha só quanto é que deu o H aqui, ó. 1,76 amperes por metro. Estão vendo aqui, ó, o módulo do H? 1,76 amperes por metro. E aqui no entreferro, vamos dar uma olhada. 1,5, tá vendo que foi aproximadamente o que a gente calculou, ó, vezes 10 na 6, 1,5 mega amperes por metro, né? Então vocês veem, o fluxo é o mesmo, né? Dividido pela área, por isso que a indução aqui no ferro, 2,2, 2,15, 2, 1,9 e aqui 1,88, tá vendo? Ó, se eu mudo aqui, ó, 1,94 aqui nesse ponto, ó, no ferro, 1,93 e no entreferro um pouquinho menor. Mas a gente está considerando que é igual, claro, porque aqui ele fez o cálculo certinho, né, pessoal? E com muita precisão e considerou esses espraiamentos que vocês podem ver aqui, o que faz com que a indução, né, o fluxo se espalhe numa área um pouco maior, o que faz com que a indução no entreferro caia um pouco. Mas então, quando a gente diz que o μ do ferro é infinito, é porque o H do ferro tende a zero, e realmente ele fica muito, muito pequeno, né? Então a fonte vai gastar o H, ou vai fazer esse H só onde precisa, no entreferro. Apesar do entreferro ser bem pequenininho, mas é que a permeabilidade dele é muito maior. Nesse caso aqui a gente está considerando infinito, né? No problema 3 a gente considerou 1000 vezes maior que a do ar. Tá bom, pessoal? Então só voltando aqui no nosso cálculo, né? Aqui, ó, 1,88, né? Tesla, né? Então, e o H, ó, 1500 no entreferro. No ferro, estou dizendo que é zero. No nosso cálculo lá deu 1, né? 1, alguma coisa amperes por metro. Enquanto que aqui no entreferro deu 1 milhão, né? 1,5 milhão, né? Que foi exatamente o que a gente calculou, né? Claro, porque eu coloquei os mesmos dados lá no FEM que o do exercício, por isso que fechou o resultado, né, pessoal? Obrigado. Pessoal, só mais uma coisa, o item B, né? O item B ele pede para repetir o problema com entreferro de 5 milímetros, né? Então, basicamente, pessoal, o mesmo cálculo, né? mesmo equacionamento certinho, só que o entreferro aqui, porque o H do ferro é zero, a permeabilidade é infinita, né? Então, não muda nada na equação. Na hora de calcular o H, em vez do L ser 1 milímetro, o LE vai ser 5, né? 5 milímetros, né? Vou deixar para vocês fazerem, na verdade, o L é 5 milímetros, o H no entreferro vai ficar 5 vezes menor, certo? A indução vai ficar 5 vezes menor, então é só dividir essa indução aqui por 5, na verdade vai ficar 5 vezes menor, né? Que o H é 5 vezes maior. O fluxo vai ficar 5 vezes menor e a indutância também, né? A indutância vai ficar 5 vezes menor, porque o entreferro foi multiplicado por 5. Claro, essa relação fica exatamente 5 nesse caso, porque eu estou desconsiderando o comprimento do ferro. Note que se eu fosse considerar o H do ferro, ou seja, o μ do ferro não fosse infinito, se eu aumentar aqui para 5 milímetros, eu teria que calcular o tamanho da linha vermelha, que altera um pouquinho, claro, né? Eu tenho o comprimento total do circuito magnético, nesse caso aqui, ó, é 832, 0,320 metros, né? Menos 1 aqui, como a gente fez o exercício anterior aqui, ó, né? Daria 0,319. Se o entreferro for 5 milímetros, aqui vai dar 0,315 metros, né? E o entreferro fica 0,005 milímetros. Então altera um pouquinho o comprimento do ferro, no caso em que a permeabilidade do ferro não é infinita, é 1.0, que foi o caso do problema 3. Caso o problema 3 tivesse um entreferro diferente, né? Teria que calcular tudo novamente com o comprimento do ferro também diferente, né? Agora, no problema 4, a gente já explicou, né? O μ do ferro é infinito, então H do ferro igual a zero, né? H do ferro igual a zero. Então, o comprimento do ferro não influencia no nosso cálculo, porque a gente está considerando o ferro um supercondutor, né? Nesse caso aqui, se eu considerasse, se eu aumentasse o H,
comprimento do letreferro para 5 milímetros e considerasse o H do ferro, o H no letreferro ia diminuir, mas não ia ser exatamente 5, né? Porque uma parte do campo magnético produzido pela fonte ia ter que ser usado no ferro, né? Ia dar uma diferença, mas não ia ser exatamente 5 aqui, como a gente está considerando no problema 4, a permeabilidade do ferro infinita. Então, é exatamente o mesmo jeito de calcular, né? Óbvio, só trocando os valores, certo? Então, deixo para vocês fazerem essa parte aqui, a parte B, tá?